programa Histórias e Conquistas hoje vai compartilhar com você a história de uma psicóloga, Cíntia Meneghini, e ela é especialista em hipnose. Vai dar várias dicas, vai contar tudo para nós sobre essa técnica comportamental que promove e ajuda as pessoas a mudarem seus hábitos, seus costumes. O programa está imperdível. Cíntia Meneghini, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Cíntia, então me conta, sei que você é psicóloga, sempre sonhou ser psicóloga? Então, acho que quando eu tinha 5, 6 anos, talvez, já comecei a me encantar, começou a brilhar um pouquinho o olho. Meu irmão ia numa psicóloga e cada vez que a gente ia, eu queria também fazer a tal da terapia. Sério? Então comecei a me encantar, né, mais ou menos nessa época. E aí foi indo, né, fiz magistério, comecei a me encantar também com os professores de psicologia falando lá, então sempre atenta a tudo que envolvia isso. E aí então resolvi fazer, né, a graduação. Não tinha na minha cidade, né, a graduação, fiz numa cidade vizinha, em Pelotas, na Católica de Pelotas. Você é natural do Rio Grande? Sou natural do Rio Grande. Então comecei a conhecer um pouquinho mais, né, desse mundo, né, as primeiras fases ali, a gente fica mais deslumbrada, né, enfim. Comecei então a conhecer dois mundos que eu gostei muito, que eu fiquei um tempo sem atuar, mas agora, né, veio muito forte, que é a área de avaliação psicológica, e fui monitora de algumas disciplinas. Já na faculdade, então já era uma área que eu comecei a me encantar. A psicologia é muito ampla. Com certeza. Então você tem oportunidades para você ir para tudo que há. E é isso que e aí dificulta. Exatamente, eu imagino você escolher aquilo que você realmente Exatamente. goste, é um mesmo. desafio. Então você já fez essa da avaliação. Essa escolha já foi bem no início. Bem precoce. Né? Então a avaliação já me encantou, que é onde eu atuo também, que depois eu te conto um pouquinho. E aí em seguidinha comecei a conhecer um professor de psicopatologia que falava muito sobre hipnose. E lá em Pelotas é um pouquinho mais fechado, né? O pessoal não fala muito sobre isso. E eu comecei a me encantar muito. E ele falando sempre, a gente ficava aquele grupinho lá, né? Depois das aulas, só para entender um pouquinho sobre isso. E aí, no segundo ano de faculdade, ele fez um curso de formação de hipnose. E eu metida lá, eu quero fazer. Já queria fazer. E eu, putz, né, não era formada, né? E como é que a gente fala? Tá, eu deixo de fazer, mas, né, sabe como é que é? Não usa, né? E tal, vamos lá. E aí, pronto, né? Eu ia todo final de semana, foi 1 ano e meio, mais ou menos. Chegava em casa, desligava a luzinha, mandava todo mundo sentar, né, Lária? Vamos fazer, vamos praticar. Toda a família é assim, né? Fazia hipnose. Porque psicólogo é assim, né? Meio metido. Sim, põe todo mundo. Aprende a avaliação, todo mundo fazendo Aliás, pessoal, teste. ela é minha prima, eu já sentei com ela começou, olha aqui. E aí? E é bem engraçado, porque psicólogo é assim, né? Aprende um teste, faz todo mundo, aplica em todo mundo, né? Aprende alguma coisa, aplica em todo mundo. Então, né, eles já sabiam, já me conheciam. Todo mundo já sentava ali, me esperava, né? E eu fazendo. Então, eu comecei a fazer muito cedo essa prática, né? Embora não atuasse, né, como profissional, já fui atuando. E é engraçado que eu já fui tendo contato com várias pessoas que me pediam, né? Eu tinha uma prima, não conseguia dormir, e eu disse, vamos lá, vamos fazer, vamos praticar o máximo que vai dar, e não dá, né? E eu disse, vamos lá. E aí, fui vendo resultados, e eu disse, nossa, realmente é como aquela menininha de 6 anos que eu achava uma mágica, como que ela conseguia, né, fazer os sintomas desaparecerem, né? E a hipnose, assim, eu começava a enxergar dessa forma, né? Sim. Claro que agora eu fui entendendo o que tem por todo trás o processo disso, né? Então essa foi, lá no segundo ano já foi meu contato, né, meu primeiro contato com a hipnose clínica, né? E aí depois então resolvi vir aqui para Floripa, né? Então terminei aqui a faculdade, terminei na Univale, e por, né, destino eu chamo, né, que eu conheci tive uma colega que a sogra dela estava fazendo um curso de pós-graduação de transpessoal, que é uma área bem afim, digamos assim, com a hipnose. São duas áreas
comportamentais, é isso, né? É um pouquinho, mais ou menos isso. Agora eu já explico um pouquinho mais. É uma gama muito grande, como tu falou. Então ali eu já comecei, né, a me encantar. E isso eu estava no 4º ano de graduação. E eu quero fazer essa pós-graduação. E a gente já tem o grau de bacharel de psicologia. A gente não tem o grau de psicólogo no 5º ano. Então no 4º ano a gente já pode, né, digamos assim, a gente já está formado. Então fui fazer essa pós-graduação, antes de terminar a graduação. E aí pensa naquele ano, né, fazendo pós-graduação, 3 estágios que são obrigatórios, mais TCC, né, então foi aquele ano de loucura. Mas foi isso, é assim que vai fazendo a gente crescer também, né. Em seguidinha, então, já entrei, fui efetivada na empresa de um estágio que eu fiz. E aí comecei a trabalhar nessa empresa e senti necessidade de uma pós-graduação nessa área. Fiz a pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas. Então são 3 pós que por enquanto. Mas é assim, justamente esse é o meu universo, assim, eu gosto muito, né, de estudar, é aquela coisa que brilha o nosso olho, né? Claro. Quando brilha a gente tem que seguir. Teve algum momento de superação da sua carreira, Cíntia? Eu acho que sair de uma cidade e ir para outra, né, refazer todo o teu nome, digamos assim, né, depois de Floripa ainda vim para Itajaí, para Balneário, então isso foi cansativo. Isso, nossa, mas enfim, né, a gente tem que ir onde a pessoa vai mandando. Então, comecei a fazer fiquei 10 anos praticamente trabalhando em empresas, trabalhava com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, a parte da ISO lá, toda a parte de responsabilidade social, então fiquei um pouquinho nesse mundo empresarial, né? Mas aquela coisa, né, batendo mais forte a área clínica e a avaliação psicológica. Você gosta mais? Que eu curto mais. Sempre atendi um paciente, outro, mas muito pouco, né? Então eu queria focar mais nessa área, estudar mais, me voltar mesmo. E aí eu fui fazer então a 4ª pós-graduação, que é que é na área comportamental, sim, né? É bem específico, é psicoterapia cognitivo-comportamental, que eu acho que é o que é mais objetivo, mais prático e rápido, né, pro nosso mundo aí de hoje. Então aí eu comecei a voltar um pouco mais para clínica mesmo, né? E aí acabou se especializando e, aí, sim, aí eu foquei, e direcionando, né, mesmo para isso. E nesse meio tempo fazendo 1000 cursos, né? De hipnose, por exemplo, né? Aquela coisa que a gente tem que se atualizar muito. Então fiz um curso muito legal com o Valdeci Carneiro, lá de São Paulo. É um especialista na área. Especialista, ele entende do todo, isso que é o encantador, né? Não é só de uma areazinha. Claro. O Benomi também deu cursos recentes e está com livros encantadores de hipnose clínica, cognitiva, específica cognitiva, então como é a área que eu atuo, eu me encantei também. Então, aquela coisa, reciclagem que a gente vai sempre fazendo, né? Uma grande conquista profissional, Cíntia. Conquista. Ai, ver o olhinho daquele paciente que passou anos com depressão. É mesmo. E ver aquele olhinho, né? Brilhar te agradecendo, dizendo que agora é feliz de novo. Sério? Eu acho Você teve casos assim? Muitos. Isso eu acho que é diário, né? Cada consulta, cada vez que a pessoa sai... Tem algum caso especial que pode comentar? Tenho. Bastante. Tem um paciente que passou por 4 psicólogos, não estava dando certo, porque daí a gente tem várias linhas, né? Como tu falou lá no início, a gente tem o psicodrama, a psicanálise, então tem sistêmica, tem várias linhas. E eu sou especializada na transpessoal e na cognitivo-comportamental. E aí, esse paciente passou por 4 profissionais e não conseguia sair daquele estado, né, depressivo, enfim, era um conjunto de transtornos que ele tinha, né? E, enfim, comecei a fazer o processo com ele e principalmente atuar com a hipnose, né? 2 meses tivemos resultado, dei alta. Então, assim, tu vê aquele rosto, assim, né? Totalmente satisfeito. Não tem explicação, eu acho, né? Então, esse eu sinto que foi mais forte, porque passou por vários profissionais, não conseguiu. Não teve uma técnica realmente que acabou... eles se encontram, porque eu acho que tem muito a ver com isso, né? Quando você procura porque tem diversas linhas, assim como tem diversos tipos de pessoas. Com certeza. Então, eu acredito que tem pessoas que talvez vão se enquadrar melhor naquela, como vai se enquadrar melhor naquela. Isso é fato, Larissa. Isso realmente... Eu sei porque eu passei, porque a gente faz também muita terapia, né? E
faço supervisão também. Então é assim, tem que ter essa troca, tu tem que, né, gostar daquele profissional. E hoje o teu carro-chefe é a clínica, então? A clínica e a avaliação. E a avaliação, o que são essas avaliações? Então, eu atendo em 3 clínicas, sendo 2 em Itajaí e uma em Balneário, e eu faço mais especificamente para as NRs, que são as normas regulamentadoras que a gente chama. Então, as empresas que têm profissionais que trabalham em altura ou confinamento, né? Então, precisa ser feito toda uma avaliação, tanto para entrar na empresa, admissional, periódico ou demissional. E também eu sou credenciada na Polícia Federal para fazer avaliações para porte de arma. Porte, aquisição. Interessante. Mais ou menos por aí. Será que o Ronei é um cara que pode tirar uma porta? Quem tira hoje a arma também. O que precisa para tu tirar a porta de arma? Tu estar bem no todo, né? Então a gente faz diversas avaliações para saber o teu nível de concentração, de atenção, nível de memória, então os níveis cognitivos. Também vivemos toda a personalidade, então tá com ansiedade muito acima ou tem algum transtorno maior, depressão, enfim, né? Então é mais ou menos por aí que a gente avalia. Então tem diversos testes aí, né? Que eu também amo de paixão. Cíntia, daqui a pouquinho nós estamos de volta, nós vamos falar sobre hipnose no próximo bloco. Programa Histórias e Conquistas hoje está entrevistando a psicóloga Cíntia Meneghini. Ela já compartilhou um pouquinho da sua trajetória profissional e agora eu quero saber sobre hipnose, que é a especialidade dela. Acho que é a curiosidade de todo mundo, né? Sabe qual que é a visão que se tem sobre hipnose? Que é aquele velhinho com o relógio, tic-tac, tic-tac, você fechando os olhos e entrando no mundo, as outras vidas que você tem. Eu acho que a hipnose de palco trouxe um pouquinho tudo isso, né? A gente pensa um pouquinho e sabe o que sabe, porque a gente vê essas coisas na televisão, né? As hipnoses de palco mesmo. Então a gente tem que desmistificar um pouquinho aí, porque mas não é assim. A gente faz a hipnoterapia, né? Então a gente usa ao nosso favor, digamos assim, né? Claro. Eu brinco que a gente deixa o cérebro nos dominar, a gente que tem que dominar ele, né? Então é mais ou menos por aí. Tá, e aí? Então, assim, eu atendo na clínica com a hipnose já faz um tempo, né? Agora estou cada vez fazendo mais cursos, como eu te comentei, né? Que eu fui fazendo algumas especializações. Se especializando. E é legal porque a gente vai vendo cada vez mais técnicas, né? Tá tendo cada vez mais estudos com isso. A hipnose, ela é reconhecida muito recente pela psicologia. Foi em 2000 que foi. Tá, mas vamos lá. Assim, ó, pra que serve principalmente? Vamos lá. A hipnose, ela começou sendo usada pelos médicos. Então, tanto para anestesia, analgesia, então tinha um outro foco. O foco da psicologia é um pouquinho outro, né? Pra mudar hábitos, né? Exatamente. Então, dentistas também usavam muito para isso. Então, agora, né, a psicologia usou isso como uma técnica. Então, acho que isso é importantíssimo dizer, que o pessoal acha que, vamos lá fazer hipnose, né? Não, é uma técnica que faz parte da terapia. Né? Então, a gente não tem como fazer uma hipnose por si, só pra brincar ali, né? Tem que ter um objetivo, né? Por exemplo, assim, isso é objetivo, ele é comportamental pra você mudar uma determinada situação da sua vida. Né? Você falou a menina que não conseguia dormir, você queria fazer ela dormir, você exatamente. Né? Então, você não necessita. Bom, não vou entrar nesse. Mas, por exemplo, você quer parar de comer, você faz a hipnose e para outros hábitos também. Claro, cada um tem um jeitinho, né? Uma linha de atuar, mas é basicamente isso. Tá, e como a hipnose, é que então, ela é um estado... Ela falou que ia fazer um exercício comigo. Nossa, sim. A hipnose é um estado alterado de consciência, né? Então, é um estado de concentração mesmo. Então, tu foca, né, a tua concentração ali. A mente, o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário, Lara. Então, Vamos fazer uma experienciazinha bem rápida agora. Fecha o teu olhinho um segundinho. Só imagina por uns minutos, tá? Só imagina que tem um limão na tua frente. Observa ele. Observa a cor, né? Se ele é um verde mais escuro, um verde mais claro. Observa o tamanho dele. Se ele, de repente, é aquele menorzinho ou maior. Agora imagina que tu tá cortando ele. Dá pra imaginar uma caipirinha? Bom também. Imagina que tu tá cortando ele ao meio e pingando umas gotinhas lá na tua boca.
Pode abrir os teus olhos. Essa é uma brincadeirinha, né, que a gente faz. Mas assim, se a gente concentra a atenção ali, né, a gente sente como se estivesse ali na nossa frente. É claro que isso não foi uma técnica, né, de hipnose. Mas foi uma demonstração de o quanto a gente pode, quanto o cérebro distingue, né, o real do imaginário, né? Tem uma outra técnicazinha, vamos fazer? Vamos fazer. Bom, vamos lá para a técnica então. Então, eu gosto de fazer um pouco essa técnica para mostrar o poder que a gente tem, né? Então, a partir desse momento, acho que o paciente fica mais tranquilo, né? E vê que a gente não vai pro além, né? Tem aqueles mitos todos da hipnose que depois a gente conversa um pouquinho. Então, Lara, eu vou te pedir, então, para tu ficar assim como tá, né? Sim. Não sair desse lugar. E eu queria só que tu simplesmente girasse as tuas mãos e essa tua mão aqui, queria que tu marcasse onde que ficou, tá? Só girar. Ó, tá vendo que tu forçou, né? Tá vendo que, olha aqui pra trás, onde que mais ou menos parou? Pra cá, certo? Certo. Ok. Então fecha um pouquinho os teus olhos agora. E eu queria que tu só imaginasse por um momento que tu está levantando os teus braços e que tu tá fazendo um movimento igual tu fez antes, só que meio metro a mais. Retorna de novo. Conforme o teu pensamento, fecha os teus olhos de novo. A gente vai imaginar de novo que tu tá levantando os teus braços, fazendo o movimento igual tu fez. Meio metro, novamente a mais, com muita facilidade. Continua com os olhos fechados. De novo, mais uma vez. Abre os teus olhos, os teus braços imaginários. Isso. Faz o giro e tu vai sentir se sentindo muito bem e muito tranquilo fazer esse movimento. Conseguindo fazer muito mais do que tu fez antes. Joia? Joia. Então agora tu abre os teus olhos e tu faz o movimento de novo. Opa! Ou seja... consegui. Então, né, olha o poder que a gente tem. Isso, né, tu fez querendo ou não? Não, simplesmente foi. Fiquei com medo, não consegui. Vamos sentar. É mais ou menos isso, né, pra te mostrar o poder que a gente tem. E a gente não entrou em transe profundo, né, a gente não fez grandes técnicas e, por si só, tu já foi sugestionada, digamos assim, e tu conseguiu, né, ir além conforme, né, tu planejou, né, me sentindo meio metro a mais e foi indo. Mas a hipnose é isso? A hipnose, ele é um estado alterado de consciência, né? Então a gente reproduz um estado onde tu te sente profundamente relaxada, tão relaxada que tu não consegue praticamente te mexer. Sabe aquele momento quando tu tá acordando, que toca o despertador, né? Mal-humorado. Tá tão gostoso ali na cama que tu não tem vontade de fazer nada. Tu tá tão relaxado que tu ainda não tá nem raciocinando direito, né? Então aquele é um estado bem típico, porque tu tá num profundo bem-estar ali. Tu tá tão relaxada que tu não quer nem se mexer pra pegar o despertador, né? Sim. Então é mais ou menos esse estado. Então, e aí a gente, né, tem diversas áreas, né, que a gente acaba atuando, né, com a hipnose, tanto para ansiedade como, então, para diversas coisas, para estudo, no futebol é feito muito hipnose, então é um leque atletas? Para futebol como para qualquer outro esporte, né? Então os atletas hoje, né, a Rússia é o maior, já acho que sempre usou, né, hipnose, todos os seus atletas, e a gente vê isso que tu fez aí, né? Então a gente não deu uma sugestão pro teu cérebro, né? Então é mais ou menos isso. A hipnose, Larissa, ela atua no sistema nervoso parasimpático. É onde a gente consegue estar mais relaxado e mais tranquilo. Então, uma vez que a gente está tranquilo, não tem ansiedade, certo? Ou a gente está de um jeito ou do outro, né? Então, no momento que a gente entra num estado de transe, profundo relaxamento, a gente não tem ansiedade. Então, não tem Tá, mas depois que tu sai, volta a ansiedade. Não, daí a gente vai se dar comandos, que essa é outra coisa que eu quando gostaria você de tá dizer. nesse momento. Exatamente. E daí você que trabalha para que a pessoa, quando voltar, a gente que nem você fez com os braços, né? Exatamente. Você vai imaginar aquela cena. Exatamente. A gente usa de âncoras. A gente, na verdade, é influenciado por âncoras a todo momento e a gente não se dá conta. Por exemplo, novela, né? Tem aquela musiquinha tema da novela.
Se tocar a musiquinha agora, né? A gente não vai lembrar da novela? Vai lembrar da novela, é a mesma verdade. coisa, hipnose. Então a gente faz ancoragens, digamos assim. Uhum. Vamos praticar um pouquinho, de novo. Vamos lá. Gostei. Fecha o teu olhinho aí. Eu queria que tu fizesse uma respiração bem profunda. Depois eu vou falar um pouquinho isso da respiração também. Isso. Só para acalmar um pouquinho o teu corpo e relaxar. Agora eu gostaria que tu imaginasse, lembrasse de uma cena onde foi muito engraçado, Larissa, muito engraçado, onde tu riu muito, onde foi muito alegre, seja de uma piada, seja de um evento, algum momento que aconteceu contigo. Coloca atenção, foca a tua atenção nesse momento. Sente o que tu sentiu, ouve o que tu ouviu, percebe quem estava. Conseguiu chegar na cena? Sim. Segura os teus 2 dedinhos assim e tenta relembrar exatamente como é que era o teu rosto, o rosto das pessoas envolvidas. Joia, pode abrir os teus olhos. Por que que eu fiz isso? Relembrou? Pensou? Geralmente, quando a gente faz isso no consultório, a gente faz um relaxamento mais profundo, né? Pra ser muito mais efetivo. Eu fiz muito rápido contigo. Mas o que que isso, né, quer dizer? Né? Quando a gente tá nesse estado, né? A gente ancora qualquer estado que a gente queira. Seja de segurança, seja de comunicação, seja, né, da alegria. Então, isso aqui vai ser uma ancoragem. Então, por exemplo, tu tá lá até com depressão. Então, como que eu vou fazer tu ter esse ânimo lá na tua casa? Porque isso que a gente faz, a gente não deixa a pessoa dependente do consultório, né? Então, eu te dou muitos exercícios para fazer por fora, e são as auto-hipnoses e as âncoras. Então, toda vez que tu tá lá, né, meio tristinho, vai lá, aciona a tua âncora. Isso eu já tinha aprendido no coaching. Exatamente, é PNL, né? Programação Neurolinguística. Então, é um pouquinho dos dois. O Valdeci que ensina isso muito bem, ele une a PNL, né, o coach com a hipnose. Cíntia, e os planos para o futuro? Mais cursos, mais pós-graduações. Né, eu acho que agora vou ficar em Balneário, né? Acho que eu não me mudo mais. Então eu acho que agora é fazer de novo o meu nome, o pessoal me conhecer, ter segurança, né? Que eu acho que é isso que é necessário e mais cursos mesmo. Cíntia, você pode dar uma dica especial para o nosso telespectador que está nos ouvindo e tem aquela dificuldade para emagrecer? Pensa, como eu queria emagrecer, mas aí chega na segunda até consegue, só que chega a terça, já não consegue mais, na quarta já foi por água abaixo, já engordou na quinta, já engordou, na sexta piorou a situação. E é bem por aí. Então, ou para aquela pessoa que quer parar de fumar, ou para pessoa que não quer beber tanto, para pessoa que quer começar a fazer atividade física na segunda-feira. 2 coisas que eu acho primordial, a respiração e a ancoragem da motivação. A respiração eu digo que é uma pilozinha mágica. A respiração diafragmática é uma respiração que a gente indica para todos os estados, porque é uma respiração onde a gente oxigena todo o corpo, então a gente respira por aqui, né? Então tem vários vídeos aí explicando, né? Não vou me estender aqui. Mas então tu tem que respirar por aqui, como se fosse encher um balão, então... É a barriga pra frente. Pra cá, mexer o mínimo possível aqui. Então a gente oxigena mais o cérebro. Sim. Né? A gente oxigena o nosso Sabe corpo. que eu já ouvi falar que você, quando respira pelo peito e não pelo diafragma, você ocupa 50% do seu pulmão. E quando você respira pelo diafragma, você realmente ocupa toda a sua capacidade do pulmão. Exatamente. Fora outros benefícios, né? A gente, ele acaba fazendo com que a gente atue no sistema nervoso parasimpático, ou seja, nos deixa mais calma, mais tranquila. Neutraliza, adrenalina. Tudo. Então, assim, eu digo que é uma pilozinha mágica, né? Então, é bem importante mesmo fazer a respiração. E é interessante porque eu brinco com meus alunos, né? Eu trabalho com isso no falar em público. E eles falam medo de falar em público. E a gente trabalha a questão da respiração diafragmática no sentido de quê? De que você oxigene o seu sangue para adrenalina neutralizar, né? Porque é o que deixa a gente nervoso, ansioso, é a adrenalina, o excesso de adrenalina no corpo, todos os né? sintomas que gera, né? Exatamente. Então, ele precisa se oxigenar por conta dessa respiração diafragmática, você consegue fazer isso. A gente nasce com essa respiração, né, Lara? E não faz mais. E a gente começa a ficar com sintomas todos de ansiedade, querer, né, fazer tudo rápido e aí respira
curto, e os meus né? alunos, eles brincam comigo, ainda falam assim, mas professora, e ainda a gente tem que lembrar de respirar antes da palestra? Porque eles ficam tentando lembrar da palestra. Daí eu vou ter que parar de pensar na palestra e vou pensar em respirar. Eu falei, ai. Que na realidade é uma das coisas que acontece, né, no foco que eu tava comentando contigo na terapia cognitivo-comportamental, que a gente foca muito nos pensamentos, né? Então, assim, se a gente tá com receio de dar uma palestra, né, a gente fica focando muito nos nossos pensamentos, não é? Tu que entende um pouquinho. Então, a gente acaba esquecendo de tudo o que falar, o que, né, por isso que dá os brancos, e a gente foca na gente, né, no que a gente tá pensando, o que as pessoas estão pensando, e aí acaba gerando sintomas de ansiedade e tendo um comportamento ruim, porque daí a gente não faz uma palestra boa e assim por diante. Então também tem isso aí. Então a questão da segunda dica era ancorar a motivação. Então, tu é motivada a quê? O que tu curte muito? Por exemplo, eu gosto muito de fazer rapel, né, no meu caso. Então, eu vou lá fazer uma sugestão pra mim todo dia que eu tô fazendo rapel, então eu tô motivada aquilo, então eu vou ancorar aquilo. Então toda vez que eu quiser ir pra uma academia ou deixar de comer, eu vou ancorar aquela motivação que eu tenho. No corpo. No corpo. Legal. Então, por aí, né? Claro que eu dei um panorama, né, muito geral. Essa questão muito extensa mesmo. Então tá, Cíntia, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Quero fazer um agradecimento especial às lojas Atrativa aqui na Oswaldo Reis, 1540. Muito obrigada pelo carinho que vocês nos recebem sempre. E quero agradecer você, nosso telespectador. Obrigada pela sua audiência. Não esqueçam de respirar pelo diafragma nos momentos aí ansiosos, em que vocês vão achar, que vocês talvez pensem que não vão alcançar os objetivos de vocês. E também ancorar, pensar positivamente em alguma parte do seu corpo, né? Para que nesse momento aí você consiga mudar o panorama das suas sensações, das suas emoções e realmente alcançar e realizar os seus sonhos. É isso que eu desejo para você. Uma semana maravilhosa.